Saúdo a igreja presente aqui e a igreja também que está presente através da internet, né? Do YouTube aí. Eu creio que Deus, Ele tem aberto os nossos ouvidos como igreja para ouvir a sua voz. Ele está falando de muitas maneiras. Eu tenho visto a voz profética do Senhor despertando a igreja, e o Senhor colocou no nosso coração aí, está ministrando uma série a respeito da vinda de Jesus, da atual situação da igreja. É uma mensagem profética, amém? E nós falamos no último sábado a respeito de 5 sinais claros que já estão acontecendo. Na verdade são muitos outros, são muito mais do que 5, mas nós vimos 5 sinais claros de que Jesus está prestes a vir buscar a igreja, amém? E podemos ver isso claramente. Estamos hoje vendo e sentindo aquilo que está acontecendo no mundo e da igreja, aonde nós estamos. Nós falamos na semana passada também que nós queremos ser uma igreja profética. Uma igreja profética é uma igreja que sabe quem ela é, sabe a sua história, sabe de onde veio, sabe aonde está e sabe para onde vai. É uma igreja que está lúcida, ela está esclarecida do propósito de Deus, das dispensações. Ela conhece o seu Deus e sabe que o seu Deus governa a história. E ela sabe exatamente qual é o papel dela nesse tempo. Isso é muito importante. E eu queria estudar com vocês rapidamente. É um assunto bem longo, que talvez daria aí para alguns cultos, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu quero dar ênfase na igreja de Laodiceia. Nós vamos falar sobre as 7 cartas, as 7 igrejas, lá de Apocalipse capítulo 2 e 3. Mas vamos dar ênfase na igreja de Laodiceia, que é a igreja justamente que fala a respeito desse tempo, né? Em todas as cartas praticamente há uma frase que eu quero profetizar agora na sua vida: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Quem tem ouvidos, ouça. E esses ouvidos não são naturais, mas são espirituais. Nós precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. E essa frase aparece praticamente em todas as cartas. Então, só para nós nos situarmos, Apocalipse, nós sabemos que é um livro profético, é o livro da revelação de Jesus Cristo. Na verdade, tudo o que diz no livro de Apocalipse fala a respeito de Jesus, amém? Na verdade, toda a escritura se resume numa pessoa, Jesus Cristo. Então, fala sobre acontecimentos futuros. Foi escrito por João, enquanto ele estava preso na ilha de Patmos, por volta aí do ano 85 depois de Cristo, né? E eu trago agora à memória a vocês aquilo que disse o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 7. Certamente, preste atenção, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas, amém? Então, na verdade, João se colocou exatamente como uma voz profética para falar a respeito das coisas que aconteceriam. Então, a síntese do livro de Apocalipse fala sobre a era da igreja, que é exatamente essas 7 cartas. Fala sobre o arrebatamento, fala sobre a tribulação e a grande tribulação, fala sobre o milênio, fala sobre o julgamento, o grande trono branco que vai haver, e fala também sobre o estado eterno, a eternidade futura, tá? Nós não vamos entrar em nenhum desses pontos, a não ser exatamente as 7 cartas, que na verdade são 7 mensagens proféticas as igrejas, as 7 igrejas. Nós estamos falando de 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
Na verdade, essas igrejas, elas existiam naquela época, elas eram igrejas físicas, elas existiram. Mas como nós estamos falando de profecia, de algo futuro, João aqui, iluminado pelo Espírito Santo, na verdade, está sendo usado por Deus para falar de 7 tempos, de 7 etapas, de 7 dispensações que a igreja iria passar. É muito bonito quando você consegue enxergar a exatidão, a perfeição da palavra de Deus. Tá? Uma coisa bonita também aí no livro de Apocalipse é que há muitas figuras ali. Ali fala de 7 candeeiros de ouro, e no meio deles havia alguém. E aí começa a descrever Jesus glorificado. Eu não vou entrar em detalhes, cada uma dessas coisas seria uma mensagem. Então fala sobre Jesus, semelhante ao filho de homem, com vestes talares, cintos de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido, nas suas mãos as 7 estrelas, na sua mão direita, que na verdade são os 7 anjos das 7 igrejas, a espada afiada de 2 gumes na sua boca. Então, mostra justamente que Jesus caminha no meio das igrejas, porque esses 7 candeeiros fala exatamente das 7 igrejas. Você pode não acreditar, irmãos, mas Jesus, ele anda no meio da sua igreja. Ele sabe, ele conhece tudo o que está acontecendo. Alguns pontos comuns que acontecem em todas as igrejas, presta atenção. As 7 estrelas são 7 anjos. Cada igreja, cada carta foi endereçada a um anjo. E esse anjo, ele é que, vamos dizer, coordena aquele momento, todo aquele momento que a igreja está vivendo. Então ele é o anjo da igreja, certo? E todas elas, Jesus diz essa frase: conheço as tuas obras. Eu queria que você entendesse isso. Deus está vendo tudo o que está acontecendo na igreja. Pastor Tiago, não há nenhuma obra sequer, seja boa ou seja má, que Jesus não está vendo. Deus sabe o verdadeiro estado da igreja. Jesus conhece todas as coisas, porque Ele está no meio da igreja, amém? Todas as obras más, nós vemos nessas cartas, obras más, obras boas, e em todas elas, Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, aleluia. É uma mensagem profética, uma mensagem para que nós possamos estar atentos ao que o Espírito está dizendo para essa época. E todas elas também, existe um grupo vencedor, e isso alegra meu coração, irmãos. Sempre no final de cada carta diz ao vencedor. E essa palavra ao vencedor nos dá a esperança de que, por pior que seja o momento histórico que a igreja esteja vivendo, sempre existe um remanescente que Deus guarda para ele. Sempre existe um grupo de vencedores, um grupo fiel, um grupo que guarda a verdade, um grupo onde Jesus tem orgulho e que é vencedor, aleluia. E eu quero declarar que você faz parte dessa igreja em nome de Jesus, amém? Então, vamos começar aqui, nós vamos navegar rapidamente nas 6 primeiras igrejas. Eu não vou entrar em detalhes, porque nossa ênfase hoje é na 7ª, que é exatamente a igreja o momento que nós estamos vivendo. A primeira, então, é a igreja de Éfeso, fala lá em Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Essa é aquela igreja do primeiro amor, do primeiro século, e o significado de Éfeso é justamente primeira ou preferida, que é a igreja do primeiro amor, aquela igreja que nasceu ali em Atos capítulo 2, e que boa parte da história dela foi descrita nos livros de Atos, que é o único livro que ainda está aberto, porque nós estamos escrevendo a história da igreja na terra, amém? E escrever a história da igreja é escrever a história de Cristo aqui na terra. Cada uma dessas igrejas, cada uma dessas cartas, elas revelam uma parte de Jesus. Parece que em cada momento Jesus se revelou de uma maneira relevante para a igreja,
para que ela pudesse entender Jesus de uma maneira que ela pudesse também sobreviver a todas as dificuldades que ela iria enfrentar. Aqui, por exemplo, Jesus se revela como aquele que conserva as 7 estrelas na sua mão direita e anda no meio dos candeeiros. Isso revela o zelo, o cuidado de Deus e a proteção e a sua presença real no meio da igreja. Aleluia! Isso é muito bonito, porque isso, como está iniciando a igreja, Jesus já está dizendo: eu sou aquele que vou estar presente, que vou caminhar no meio da igreja, que tenho os 7 anjos na minha mão, ou seja, toda a história que vai começar a ser escrita da igreja está nas minhas mãos, está no meu controle. Aleluia! Diga: Deus não perdeu o controle da sua igreja. Amém? Não interessa a circunstância que a igreja passe. E eu garanto que o que nós estamos passando hoje não se compara com o que a igreja já viveu ao longo da história. Algumas boas obras da igreja de Éfeso: labor, perseverança, pureza, e ela não suportava homens maus. Olha que coisa interessante, era uma igreja que rechaçava todo tipo de pecado e de agressão à fé, à santidade. A advertência profética nessa igreja era justamente o abandono do primeiro amor. Ele disse: olha, tome cuidado, não abandone o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Esse foi o conselho do Espírito Santo para aquela igreja. Lembre-te de onde caíste, volta e pratica as primeiras obras. E ao vencedor eu darei que ele se alimente da árvore da vida. Glória a Deus. E ele vai morar comigo no paraíso. Olha que coisa linda. Então, essa é a igreja primitiva. A igreja de Esmirna diz respeito à igreja dos séculos 2 e 3. Foi uma igreja extremamente perseguida. Eu não sei se você sabe, mas Esmirna significa mirra. O que é a mirra? A mirra é um vegetal realmente caro e precioso, mas ele só exala perfume quando ele é pressionado, quando ele passa por uma prensa muito forte. E a igreja primitiva, essa igreja do século 2 e 3, foi aquela igreja dos Coliseus. Foi a igreja que foi perseguida, que foi queimada. Os irmãos eram queimados vivos, eram crucificados. Sabe, queridos, foi do ano 100 até o ano 300, por volta do ano 300. Todas as datas que eu estou dando aqui é por volta, tá certo? E entre o ano 100 e 300, a igreja então foi a igreja dos grandes mártires. Olha que coisa linda. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais ela exalava seu perfume, glória a Deus. E ao invés de eles conseguirem abafar a igreja, ou colocar medo, ou fazer com que as pessoas neguem Jesus, não. Aqueles que eram queimados, aqueles que eram comidos por leões nos coliseus, eles davam as suas vidas. E a Bíblia diz, a história diz que eles morriam sorrindo, a face deles resplandecia alegria, paz. De maneira que aquelas pessoas que assistiam o espetáculo, elas acabavam se convertendo, e a igreja cresceu de uma maneira muito maior durante esse período. Ou seja, quanto mais pressionada, mais ela exalou perfume. Para essa igreja, Jesus, ele se revela como o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Olha só, pastor, ele esteve morto, mas tornou a viver. A revelação de Jesus para aquela igreja era justamente a ressurreição. Não se preocupe, talvez muitos de vocês vão morrer, mas fique firme, porque eu ressuscitei, eu também vou ressuscitar vocês. Aleluia. Assim que Jesus se revelou a essa igreja. As boas obras dessa igreja de Esmirna: suportar as tribulações, pobreza, blasfêmia. A advertência profética para essa igreja: não tema o que tens que sofrer. Está falando das prisões, dos coliseus, né, e tantas outras coisas que aconteceu, a história conta. E o conselho que o Espírito Santo traz para essa igreja é ser fiel até a morte. Por isso que aqueles irmãos do século 100 até o século 300, até do ano 100 a 300, eles deram as suas vidas
por causa da fé. Que coisa linda, né? Ao vencedor eu darei a coroa da vida. Depois, então, a terceira carta foi escrita para Pérgamo. Quem foi Pérgamo? Foi essa igreja do século IV até o século IX. Pérgamo significa mal casada. Olha que coisa interessante. Tem muita coisa que a história nos ensina. Porque nessa igreja, ela casou com o Estado. Foi exatamente quando Constantino, quem conhece a história da igreja, Constantino, ele obrigou que todos do império se tornassem cristãos. Ou obrigou que todos fossem na igreja, que mesmo aqueles que não haviam aceitado de coração. E aí começou a entrar dentro da igreja sincretismo, falsas doutrinas e muitas coisas que poluíram a igreja. Ali a igreja começou a perder o foco. Ela começou a se afastar da verdade. Por isso, Pérgamo significa mal casado, ou seja, foi feita uma aliança horrível entre o império, entre o Estado, entre a política e a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Dai a César o que é de César e a Deus o que é? A igreja nunca pode se vender e se misturar com a política. Tá certo? Aqui Jesus se revela como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Glória a Deus. Isso mostra que a palavra de Deus é a única arma para justamente desvendar aquilo que é falso do verdadeiro. Glória a Deus. Então aqui tem as boas obras dessa igreja, conserva o meu nome, não abandonou minha fé, e algumas advertências para a igreja, essa igreja do século IV ao século IX. Elas acabaram aceitando a doutrina de Balaão, que é agir politicamente em busca de honra, dinheiro, posição, em detrimento da verdade. Aqui, então, você vê que essas coisas começaram a entrar dentro da igreja. Doutrina de Balaão, doutrina dos nicolaítas, idolatria e imoralidade sexual. Tudo isso começou a entrar dentro dessa igreja. E o Espírito Santo sempre traz um conselho: arrepende-te. É interessante que essa palavra praticamente entra em todas as cartas, com exceção o povo de Deus a se arrepender e a voltar para aquilo que é a essência da igreja. Ao vencedor eu dar-lhe-ei um maná escondido, o seu nome será escrito numa pedrinha branca. Glória a Deus. A quarta igreja, Tiatira. O que é a igreja de Tiatira? Aqui entra então aquela igreja romana. Significa queima de incenso. Tiatira significa queima de incenso. Aí fala justamente da idolatria. Foi um período onde surgiu os papas, aqueles que eram os vigários de Cristo, aqueles que se diziam o próprio Cristo aqui na terra, e a igreja foi se afastando, irmãos. Entrou a idolatria, entrou santos, entrou todas aquelas coisas que nós vemos hoje, né? E essa igreja é a igreja romana, tá? Só para vocês entenderem, Jesus se revela aqui como olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo e pés de bronze polido. Olhos de fogo é aquele que sonda o coração e a mente. Ele julga o que é puro e o que é profano. Então Jesus é aquele que tem esses olhos, que consegue discernir tudo isso. As boas obras dessa igreja, ela é uma igreja que, veja bem, mesmo nesse período em que a igreja se afastou tanto, se tornou essa católica, apostólica, romana, sempre houve um povo remanescente que tinha boas obras, porque o Espírito diz que alguns conservavam o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Glória a Deus. E a gente sabe na história da igreja, dos huguenotes e tantos outros, que sempre estiveram buscando a verdade e não concordavam com aquilo que estava acontecendo, e sempre buscando viver o que estava na palavra. Então a igreja de Sardes é a igreja da reforma.
1500 a 1700 aproximadamente. Essa igreja significa, Sardes significa resíduo. Olha só, o que é resíduo? Resíduo é aquele líquido final, aquele líquido puro que está saindo. Então, é justamente a igreja como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Veja bem, a palavra volta para a igreja. Aqui há uma restauração, porque a igreja católica romana havia tirado as escrituras de maneira que só os padres poderiam falar da palavra, ensinar a palavra, mas o povo não tinha acesso à palavra. Lutero resgata isso, traz a palavra e começa a acontecer um grande avivamento, uma grande restauração na igreja através de Lutero. As boas obras, tens aí pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras. Que coisa linda, né? Esse grupo que saiu com Lutero. Advertência profética: ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. E lembre-te do que tens ouvido. O que tem ouvido? Exatamente a palavra, porque ele começou a ler a palavra. É baseado na palavra que ele coloca aquelas 95 teses na porta da igreja católica, e ele diz, e o Espírito Santo diz: lembra de tudo que tens ouvido, guarda e arrepende-te. Ao vencedor eu darei então vestiduras brancas e terá o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. A igreja de Filadélfia é essa igreja que data aí entre 1700 a 1900. É a única igreja, pastor Tiago, que não tem nenhum registro de obras más. É interessante isso. Tamanha foi a restauração que Deus trouxe através de Lutero, né? E a palavra chegando ao povo, e a sede de novo por conhecer a Deus, por viver a palavra, que essa igreja foi uma igreja missionária. Foi um grande movimento missionário e de avivamento. É claro que aí a questão das grandes navegações, revolução industrial, tudo isso ajudou que o evangelho se espalhasse para todo mundo. Então, Jesus se revela aqui como aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e as suas portas estão abertas, amém? Para a pregação do evangelho. Então, foi lindo o que Deus fez. Agora, eu quero chegar justamente aqui, na igreja de Laodiceia, porque a igreja de Laodiceia fala dessa igreja que precede o arrebatamento. Está falando de nós, amém? Vocês creem nisso? Vocês creem que nós somos a igreja que precede o arrebatamento? E o Espírito Santo, ele tá gritando com a igreja. Ele não está mais falando, ele está gritando. E olha só que interessante, a igreja de Laodiceia significa mistura. Mistura. Agora que eu quero dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma igreja misturada. É uma igreja que data aí de 1900 em diante, aí até o arrebatamento. Estamos vivendo ela. É uma igreja misturada, onde os princípios e os valores mundanos começam primeiro a ser tolerados, aceitos, e depois ele começa a fazer parte, entrar de maneira que ela faça parte da igreja, de modo que você já não sabe se é frio ou se é quente. Olha que coisa. A palavra, Jesus fala justamente isso aqui, olha só. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, versículo 14 de Apocalipse 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então você vê que o estado dessa igreja, ela causa repúdio em Deus. Porque você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Porque dizes, isso é muito interessante também, você diz, você, igreja, vocês mesmos, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, mas você nem sabe que o teu verdadeiro estado: és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então nós vemos aqui a característica de uma igreja iludida. É uma igreja rica, que tem todos os recursos, e ela pensa que essa riqueza é a espiritualidade dela, de maneira que ela diz que não precisa de nada. Eu não preciso de nada, nem de Jesus, nem dele, apesar dela falar dele. Mas aos olhos de Deus, ela é miserável, ela é pobre, ela é cega e nua. Está falando de nós. E nós precisamos realmente entender que o Espírito Santo está falando com a igreja. E logo vem o conselho. E o conselho de Deus é justamente isso. Presta atenção. Aconselhe-te o que de mim. De quem? Quem é que está falando isso? Quem que está falando? O Espírito diz às igrejas, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. Eu aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Então, se ela é uma igreja pobre, Jesus está dizendo, vocês precisam comprar de mim. Por que comprar? Tanto se fala de graça. Por que está falando em comprar? Mas Jesus não entregou tudo na cruz. Significa que há um preço a ser pago. E eu acho interessante porque o ouro refinado no fogo, segundo as Escrituras, fala justamente da tribulação. Pastor Tiago, a nossa fé, quando ela é aprovada pela tribulação, ela se torna mais valiosa do que o ouro refinado. Isso diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, Tiago, capítulo 1, 2, também fala sobre isso. Que a nossa fé, quando ela é provada, presta bem atenção, ela se torna valiosa. E essa igreja, que aos olhos de Deus é miserável, pobre, cega e nua, ela precisa ser colocada em meio a tribulações, para que as tribulações nos façam com que a nossa fé ganhe valor. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Exatamente o que está acontecendo hoje. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de vivermos a fé como nunca. De sairmos aprovados, confiantes. As circunstâncias que estão acontecendo ao nosso redor está começando a purificar e mostrar realmente em quem nós temos crido. Aleluia? E isso vai nos enriquecer. Outra coisa que a Bíblia diz, compre de mim também vestiduras brancas. A gente sabe que a Bíblia fala de vestiduras brancas, fala de santidade. E lá em Apocalipse, no finalzinho, fala, bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, porque ele assistirá ao direito da árvore da vida. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo está chamando a igreja para arrependimento. É hora de nós olharmos o nosso pecado. É hora de a igreja olhar para dentro de si e ver o que nós estamos errando. Aonde nós temos aceitado os princípios e valores do mundo em nossas vidas. Aonde nós temos feito com que a nossa fé tenha perdido valor. Aonde entrou essa miséria, essa cegueira. É tempo da igreja se lavar no sangue do Cordeiro e comprar, veja bem, compre de mim vestiduras brancas. Primeiro, ouro refinado pelo fogo, ou seja, uma fé aprovada na tribulação. Glória a Deus. Você está disposto a isso? É tempo de nos enriquecer. Segundo, vestiduras brancas. Terceiro,
Olha só que interessante, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Está falando de pecado. E compre também colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas como nós precisamos enxergar o nosso verdadeiro estado. Eu tenho absoluta certeza, pastor Tiago, que a igreja ainda está cega. Nós estamos ainda com os nossos olhos muito vendados. E nós precisamos pedir para que o Espírito de Deus traga esse colírio e pingue nos nossos olhos. Você que está me ouvindo aí, vocês que estão aqui presentes, os que estão pela internet, coloque a mão sobre os teus olhos profeticamente, porque não está falando de olhos naturais, está falando de olhos espirituais. Se não quiser encostar nos teus olhos, coloque perto e diga assim: Senhor, pinga o teu colírio, unja meus olhos de maneira que eu possa ver qual é o meu verdadeiro estado. Essa palavra, irmãos, não é para ninguém, é para você, é para mim. O Espírito Santo está falando com cada um de nós. Compre colírios para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. E aí no versículo 19, é a coisa mais linda, e o paralelo desse versículo está em Hebreus capítulo 12, versículo 5, presta atenção: eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Coisa linda o amor de Jesus pela sua igreja. É impressionante que mesmo essa igreja morna, essa igreja que aos olhos dele é infeliz, é miserável, é pobre, cega, nua, ele se enche de compaixão e amor por essa igreja. E alerta e diz assim: olha, eu vou disciplinar vocês. Eu vou submeter vocês a algumas disciplinas. Mas eu quero que vocês saibam que essas disciplinas é porque eu vos amo. E lá em Hebreus 12 diz: é para vosso aproveitamento. É para que vocês sejam aprovados. Pode ter certeza que Jesus não quer que ninguém fique aqui para a tribulação, para a grande tribulação, para experimentar os juízos que estão por vir. Ele não quer. Por isso, em toda a história das igrejas, nas 7 cartas, praticamente, ele diz: arrependa-te, seja zeloso e arrependa-te. E o Espírito Santo está te dizendo: arrependa-te, porque ele está disciplinando. Pastor Tiago, eu creio que esse vírus veio para disciplinar, para trazer uma disciplina, para que nós possamos voltar para as nossas casas, para as nossas famílias, para nós olharmos para o nosso verdadeiro estado espiritual. É um tempo de nós refletirmos no nosso verdadeiro estado, para que nós não venhamos viver como essa igreja de Laodiceia, uma igreja iludida, achando que tem tudo, mas não tem nada, achando que é rica, mas é miserável, achando que é feliz ou tentando provar uma felicidade, mas na verdade é infeliz. Nós precisamos voltar à essência do conhecimento de Deus, da palavra. É tempo de se arrepender, é tempo de lavar as vestes do sangue, amém? Eis que estou à porta e bato. Muitas pessoas usam esses termos totalmente fora do contexto. O contexto aqui é justamente esse, pastor. Porque eu disciplino vocês, porque eu amo vocês, eu vou estar na porta do coração de cada um de vocês batendo. Vocês estão entendendo ou não? Ele está na porta, está batendo. E ele está trazendo pessoas, profetas de todas as sortes, de todos os lugares. E ele está batendo e insistindo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vocês estão entendendo? Na quarta-feira nós tivemos a alegria de fazer uma ceia dentro das nossas casas.
né? Porque tinham poucas pessoas aqui. Irmãos, chegou a hora de nós trazermos Jesus para dentro do nosso lar. Chegou a hora de nós trazermos Jesus para dentro dos nossos corações. Chegou a hora de Jesus ser o centro da nossa família. Chegou a hora de Jesus realmente ser o centro do cristianismo, das nossas vidas. E Deus tem falado nessa igreja, Deus tem falado. Eu estou à porta, eu estou disciplinando, eu estou repreendendo, mas é porque eu amo. Arrependa-te, porque eu estou na porta e estou batendo. Se você abrir, ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e eu cearei com você e você vai cear comigo. Que comunhão que Jesus espera ter com cada filho dele. Amém? Amém? É um tempo de resgatarmos a comunhão. Se está escrito aqui, pastor Coelho, pastor Tiago e todos aqueles que estão ouvindo aí, se está, pastor Coelho deve estar também. Presta atenção, se está escrito, é porque ele anseia por isso. Quantos anseiam ter Jesus na sua mesa? Quantos anseiam cear com Jesus? Que privilégio. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria deixar essa mensagem profética a você, porque eu creio que Deus está despertando a igreja. Nós navegamos bem rapidamente nessas 7 cartas, vimos que em todas elas, a era da igreja, em todas elas, sempre há um grupo de vencedores. Sempre há um grupo de vencedores que vão receber um galardão específico. E eu creio que também há um grupo de remanescente nessa igreja morna dos últimos dias. E eu quero profetizar que esse alguém é você, em nome de Jesus. Por isso, siga o conselho do Espírito Santo. Compre ouro refinado pelo fogo. Aceite as tribulações e as lutas que virão para purificar a sua fé. Porque é para isso que lembra que nós vimos lá na segunda igreja, quanto maior a perseguição, maior foi a santidade. Quanto maior foi a perseguição, mais houve santidade, mais houve zelo, mais houve conversão. E eu creio que Deus vai nos refinar nesses últimos dias. Ele vai, pastor Tiago, eu não tenho dúvida disso, ele vai refinar a igreja. Ouro refinado pelo fogo. Ele vai também estar lavando as vestes daqueles que se arrependerem. É tempo de se arrepender, ainda há tempo. E ele também vai ungir os olhos daqueles que clamarem por ele. Amém? E nós vamos enxergar. Eu quero dizer para os irmãos, eu não tenho dúvida que o Senhor me trouxe um tempo de África. Tivemos 7 anos em Moçambique, e o Senhor nos trouxe aqui, com certeza, para também nos fazer ver, enxergar algumas coisas que nós não estávamos enxergando, pelo próprio ativismo do ministério. Às vezes o próprio ministério nos gera frieza. Vocês sabiam disso? Então, irmãos, o que tem trazido frieza para a tua vida? Aonde os princípios e os valores do mundo estão penetrando dentro do teu coração, dentro da tua família? Eu quero orar por todos os sacerdotes do lar, por todos os homens, em nome de Jesus, amém? Todos os sacerdotes, porque nós temos essa responsabilidade de enxergar os ardis do inimigo, e nós temos a responsabilidade de trazer a pureza para dentro da nossa casa, amém? E eu quero declarar em nome de Jesus que você seja um verdadeiro sacerdote dentro da tua casa. Que você aproveite esse tempo de quarentena para que realmente você venha trazer Jesus para dentro do teu coração, para dentro do teu casamento, para os teus relacionamentos com os teus filhos. Em nome de Jesus, é isso que eu quero para minha casa também. É isso que eu busco para o meu casamento, é isso que eu busco para os meus filhos.
E se há algo para consertar, conserte. Se há algo para confessar, confesse. Porque o Espírito está dizendo às igrejas: arrependa-te, volte. Porque ao vencedor, ele dará sentar com ele no trono. Que coisa linda, né, irmãos? Espírito Santo, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não nos deixa enganados, e a tua palavra vem desvendando toda a história da igreja, porque Jesus, tu és aquele que caminha no meio da igreja, e o Senhor observa todas as nossas obras. Não há nenhuma obra que possamos esconder dos olhos que são chamas de fogo. Por isso, Jesus, pinga esse colírio nos nossos olhos, para que possamos também enxergar aonde entrou as setas do inimigo, a frieza, aonde entrou esse espírito religioso, aonde entrou a imoralidade, aonde entrou, Senhor, ó Deus, as palavras torpes, aonde, Senhor, nós permitimos e aceitamos as coisas desse mundo, de maneira que a nossa fé se esfriou e se tornou morna. Senhor Jesus, nós não queremos ser vomitados da tua boca, ao contrário, nós queremos ser aquecidos pelo fogo do teu Espírito, aquecidos de tal maneira, Senhor, que aquela paixão da igreja primitiva volte aos nossos corações. Esse perfeito louvor, como nós ouvimos hoje, que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda assim eu te louvarei, porque tu és o motivo. Nós adoramos o Senhor, independente das circunstâncias. Devolva essa adoração para nós, Pai. Devolva esse coração que deseja a tua palavra, que deseja orar, que deseja te buscar nas madrugadas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero profetizar vencedores, vencedores, nesse tempo do fim, uma igreja que tem ouvidos e ouve o que o Espírito está dizendo, em nome de Jesus. Assim eu te abençoo, declarando que você não está enganado, você sabe aonde você está, amém? E eu quero te dizer, e esse é o tema talvez da próxima palavra, é que a trombeta está prestes a soar. A trombeta está prestes a soar. E a hora que ela soar, nós vamos ser arrebatados. E nós vamos encontrar com o nosso Senhor nos ares. E nós vamos estar com Ele para todo sempre. Mas também há um grupo que não vai estar preparado. E infelizmente vai ter que ficar para ver os juízos de Deus. Que não seja essa igreja, em nome de Jesus. Que você hoje possa ter o teu coração aberto, em nome de Jesus, aquecido pelo Espírito Santo. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Pastor Tiago, estou entregando a palavra. Vamos ficar de pé, queridos. Deus, levanta. Tu sabes a oração que eu tenho feito a Ti, desde que essa igreja começou. Que o Senhor pudesse levantar neste lugar uma igreja viva, não uma igreja morna, mas uma igreja que se importa contigo, que o Senhor seja o primeiro. Uma igreja que tem uma experiência viva com o Senhor. Não uma igreja religiosa, não uma igreja vazia de espírito, mas uma igreja que queima na presença do Senhor. Esse tem sido o meu pedido e continua sendo. Que o Senhor continue levantando neste lugar uma igreja adoradora, uma igreja que viva a presença do Senhor todos os dias. Não uma igreja fria, não uma igreja morna, mas uma igreja quente e apaixonada pelo Senhor.
Assim eu quero abençoar essa igreja nessa noite, com o fogo do teu Espírito Santo, com a vida do teu Espírito. Mostra em nós o que precisa ser acertado. E gera em nós, Pai, uma igreja que vai subir e que vai te encontrar nos ares. Assim eu abençoo a tua igreja nessa noite, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz em nome de Jesus. Uma semana abençoada. O Senhor te guarde e te proteja. Te livre de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz em nome de Jesus. A ti eu vou clamar,